aprender um pouco mais da importância de a gente estar congregando, né? 5 razões por que devemos congregar. Por que nós devemos congregar? Aí a pessoa pensa, por que eu tenho que ir para... É importante eu ir para a igreja? É importante eu congregar? Tem gente que acha que não é importante, tem pessoas até que falam, não precisa congregar. Mas a Bíblia, ela tem palavra e resposta, né, a respeito dessa questão. Nós vamos ler aqui Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Que diz assim: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, aquele dia está se aproximando. Que dia? Né? Esse dia é um dia muito importante que nós sabemos que é o dia do arrebatamento da igreja. Então, quem estiver ligado à igreja vai ser arrebatado. Então, o versículo 25 diz: quanto vedes, né? Quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então é muito importante, né? Mas vamos orar. Senhor nosso Deus, querido, eterno, maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pelo tempo de louvor, de adoração, ó Deus, por ter tocado em nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. Continua ministrando a nossa vida, Senhor, e que cada pessoa seja abençoada, fortalecida, iluminada por intermédio dessa palavra. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, porque a tua palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma. Então nós estamos aqui porque ela tem nos transformado dia após dia. Então, muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ver aqui, então, essas razões que são muito importantes para nós, que é congregar. Por que nós devemos congregar? Primeira coisa que nós vamos ver que é a obediência à palavra de Deus. Nós devemos congregar porque nós devemos obedecer à palavra de Deus. E na palavra de Deus nós vemos que tem um versículo, a palavra de Deus fala claramente que nós devemos congregar. É um mandamento. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu obedeço a Deus. Eu estou buscando a vontade de Deus para a minha vida. Mas não congrega. Não se esforça para congregar. Quer dizer, é aquele ditado, coa o mosquito, deixa passar o camelo. Tampa o sol com a peneira aqui, né? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que congregar, precisa congregar. Por quê? Porque é um mandamento, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso. E está bem claro aqui, que diz aqui, não deixando a nossa congregação, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Alguns têm esse costume, e nós não devemos perder o costume, o bom costume de congregar. Amém, amados? Então, não deixando os bons costumes. E o bom costume é congregar. Congregar é um ótimo costume. E não só costume, mas é o quê? O mandamento, né? É a palavra de Deus que está falando para a gente. Então, Deus nos instrui a congregar. Isso é um ato de fé, de obediência e fé. É um ato de obediência. Não, a gente aprende o quê? Que a fé sem obra, ela é o quê? Ela é morta. E se a pessoa não tem força nem para congregar, cadê a fé? Onde está a fé se ela não tem força para congregar?
não tem alegria para congregar, como vai ter alegria para a salvação? Como Davi disse, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, a nossa reunião, nós como crentes, mas nós devemos nos reunir, é um mandamento claro na palavra de Deus. É um mandamento bem claro, não tem nenhuma dúvida, é bem claro que é um mandamento estarmos congregando. Louvado seja Deus. Então, vamos praticar isso. Vamos estar congregando sempre. Não vamos perder esse foco de estar congregando. Às vezes as pessoas se desanimam em congregar. Ah, fulano não veio. Não, mas você veio. Você veio. Você está aqui para adorar o Senhor. E uma coisa, quando você está congregando, o que está acontecendo? Você está se fortalecendo e está ajudando aquela pessoa que não tem força. Aquele que está fraco. Eu fui no culto ontem, foi uma bênção. Deus me tocou. Eu fui fortalecido. Né? Como várias vezes Deus testemunho falou, eu cheguei na igreja com dor de cabeça, mas quando eu comecei a louvar, não foi assim? E aí, Deus, eu mesmo, muitas vezes, com dor na perna, que começa a louvar, tocar um instrumento, quando Deus sumiu. Quando terminou o culto, cadê a dor? Foi embora. Por quê? Porque é muito importante nós estarmos congregando. Então, primeiro ponto que nós vimos aqui, porque é o quê? É um mandamento, né? É a obediência à palavra de Deus. Então, por que eu devo congregar? Porque eu sou obediente. Por isso eu devo congregar. Segundo, por que eu devo congregar? Porque eu preciso crescer. Eu preciso crescer espiritualmente. Quando eu congrego, eu cresço espiritualmente. E nós precisamos crescer. Efésios 4, do 11 ao 15, que nós acabamos de ler, vamos ler de novo, que diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos, o quê? Ao quê? À unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, o que Deus quer? Que a gente seja unido. Como é que a gente pode estar unido se não estiver congregando? Se não tiver... E nós vemos aqui, nesse texto, falando sobre os evangelistas, os pastores, tudo isso faz parte do quê? Da igreja, da congregação, não é verdade? É um conjunto trabalhando. É como nós somos um corpo, é como um corpo. Um corpo, ele não pode viver, uma parte do corpo não pode viver independente. O dedo viver independente da mão. Pode? Não pode. O pé fala assim, não, eu quero... Gente, esses dias eu estava vendo forte o caso. A pessoa quando nasce, a Raquel até disse essa palavra esses dias, siamês é que fala, né? Siamês é? Quando nasce siamês, será que um pode ir para um lado, outro pode ir para o outro? Igual esses dias casou, duas moças casaram, teve que casar as duas, porque como que ia fazer? Siamês, não tinha como separar as duas. Nós não somos siamês, mas nós somos o que? Um corpo em Cristo. Amém, amados? Um corpo, ali as duas, elas estavam fazendo parte de um corpo só. Não é verdade? Então, era um corpo só. Então, quando um está doente, todo o corpo sente, não é? Quando você está com dor de cabeça, o seu pé sente? Sente. Se você está com dor de dente, a unha sente? Atrapalha o corpo todo. Você não se sente bem quando uma parte do corpo está ruim. Não é assim? Então, amados,
nós precisamos crescer, precisamos nos fortalecer em fé, no nome de Jesus. Então, aqui, nesse texto, nós vemos aqui que a edificação do corpo, quando nós estamos congregando, nós crescemos e ajudamos o quê? A igreja a crescer também. Não é assim? Não é tudo em prol do crescimento do reino de Deus? Se eu não congrego, eu estou impedindo o crescimento do reino de Deus. E estou impedindo o meu crescimento também. Entenderam aqui, amados? Então, o crescimento espiritual, essas reuniões que estão sendo feitas dos departamentos, está trazendo crescimento. A gente pode ver na vida das irmãs. A gente pode ver na vida dos varões. E agora os jovens também estão começando, já começaram também. Nós vamos ver coisas grandes acontecer. Já estamos vendo milagres já. Fortalecimento, conhecimento bíblico. Por exemplo, nós estamos com essa campanha de ler todos os dias a mesma parte, todo mundo lendo o mesmo texto. Isso traz crescimento para o corpo, porque nós estamos fazendo a mesma coisa, todo mundo junto, não é? Então nós estamos no mesmo espírito. Isso traz fortalecimento. Você pode ler outras partes, mas se você tem o propósito, o compromisso de ler aquele texto. Hoje, por exemplo, nós estamos em Efésios capítulo 4, amanhã é o Efésios 5. Nós estamos em sintonia. E assim o mês que vem vai ser qual? Filipenses, né? Filipenses aí, ó. E aí, amados, nós vamos crescendo e fortalecendo. Isso é um estudo profundo que a gente está lendo o mesmo texto sempre ali, ó, e vai trazendo o quê? Crescimento. E a gente precisa de crescimento. Precisa crescer. É ou não é verdade? Então, nós precisamos participar da escola bíblica dominical, viu? Então, nós precisamos participar dos estudos bíblicos que nós estamos tendo. Então, as irmãs estão fazendo um trabalho, cada uma tem que pregar um dia, uma reunião. Está puxando. Tinha as pessoas que nem conseguia pegar no microfone, de tremedeira. Agora já está conseguindo falar alguma coisa, não, né? Já estão dando testemunho. E assim vai, Deus vai trazendo fortalecimento. Glória a Deus. Então, terceira coisa, por que nós devemos congregar? Por quê? Porque a comunhão e o relacionamento, para ter uma comunhão e um relacionamento saudável. Quando a gente está congregando, a gente está em comunhão. E tem um relacionamento saudável. É ou não é? Então, tanto quando é na confraternização, como é no estudo bíblico, no culto. E assim é. Vamos ler Atos 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. 2:46. 2:46. E perseveravam unanimemente todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Estou lembrando aqui do dia da açaí, a alegria que todo mundo comendo, né? Então, era assim que a igreja primitiva vivia. Quando a gente tem essa confraternização, quando a gente está louvando, todo mundo louvando, levantando a mão e adorando ao Senhor com alegria. O versículo 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, através disso, as pessoas iam vendo a alegria e a comunhão que as pessoas estavam congregando. E as pessoas, eu quero estar no meio daquele povo. Quero estar ali. Olha aquele... Eu lembro, mandando testemunho que quando era aqui no salãozinho, ela passava... o que chamou ela para a atenção para ela vir para a igreja? Ela falou assim, poxa, aquele povo é tão alegre. Que alegria daquele povo. O povo é alegre, canta. Eu vou lá.
E está até hoje, né? Então é isso, nós precisamos estar congregando com alegria. Por exemplo, hoje é um dia tremendo, maravilhoso, apesar de nós estarmos num número seleto de pessoas, mas nós adoramos ao Senhor. Nós sentimos a presença de Deus aqui. Deus está aqui, não é verdade? Louvado seja Deus. Então, a igreja primitiva vivia isso, e nós também precisamos viver. A vida cristã é vivida em comunidade. A congregação oferece um ambiente para desenvolver relacionamentos saudáveis e profundos. Então, através da congregação, o que acontece? A gente faz amizade e a gente, por exemplo, quando nós estamos orando uns pelos outros, está fazendo pedido de oração, você coloca o nome de um familiar seu no livro e nós oramos uns pelos outros, nós compartilhamos nossas alegrias e também os nossos problemas uns com os outros, não é verdade? Está com um parente doente, está com um parente lá longe, e chegou uma mensagem falando, então a gente sente a dor um do outro. E assim é que deve ser, assim que Deus quer que seja. Louvado seja Deus. Então nós desenvolvemos um ambiente saudável, um relacionamento profundo, porque nós passamos a compartilhar uns com os outros as alegrias e também as dores, os sofrimentos, né? Então, é muito importante essas reuniões, né? Igual os irmãos estão falando assim, quando a gente faz tempo que a gente não faz aquele retiro, né? Então, até agora, próximo, podemos até pensar em fazer, mas, por exemplo, agora mesmo vai ter o congresso e tantas outras coisas que vão acontecendo, que já aconteceu esses dias, essa confraternização da saizada e tal, aí de repente vem encontro de casais, e Deus vai abençoando, através disso Deus vai trazendo o quê? Fortalecimento, vai trazendo cura, vai trazendo comunhão. E quarta razão por que nós devemos congregar. É um suporte e um encorajamento. Quer dizer, é como eu acabei de falar, nós vamos dando suporte para os outros, né? Então, se um está passando necessidade, o irmão está passando, vamos nos unir, vamos ajudar o irmão. O irmão está fraco, o que está acontecendo? Não está vendo para o culto. Vamos lá, manda uma mensagem, irmão, porque eu senti sua falta lá na igreja. E aí nós vamos trazendo o quê? Vão encorajando uns aos outros e levando as cargas uns dos outros. Conforme diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Vamos ler lá. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram o quê? A lei de Cristo. Então nós devemos levar a carga uns dos outros, e assim nós vamos cumprir a lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? Amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente deixa de congregar, nós estamos deixando de amar o próximo. Não é verdade? Não estamos deixando de amar o próximo. Por quê? Quando eu estou congregando, eu estou amando meu irmão. Porque quando ele olhar para mim, ele vai o quê? Ele vai se sentir melhor, vai se sentir encorajado. Louvado seja Deus. Então, congregando, oferecemos e recebemos suporte emocional e espiritual. Quando nós estamos congregando, nós oferecemos e recebemos suporte emocional e espiritual. A comunidade cristã é um lugar de encorajamento mútuo. Então, aqui é um lugar de encorajamento mútuo. Um está encorajando o outro. Está desanimado? Vamos encorajar o irmão. E assim nós vamos crescendo. E, por último, quinto, porque nós devemos congregar, é o testemunho coletivo.
e evangelístico. E evangelismo. Quando você sai da sua casa e vem para a igreja, as pessoas estão olhando para você. Esses dias eu estava no testemunhando, né? A pessoa falou, ué, você não foi para a igreja? A pessoa nem é crente, você não foi para a igreja hoje, ué? Quer dizer, a pessoa está olhando para a gente. É ou não é verdade? Nós somos, amados, como um espelho para as pessoas. As pessoas são. Você pensa que as pessoas não estão te observando? Elas estão te observando. Quando você não congrega, fala assim, fulano é crente mesmo. Rapaz, tem culto na igreja dele, ele não vai. Está dando um mau testemunho, não é? Agora, quando a pessoa vê você indo para a igreja, aquele rapaz, aquela moça, eles são crentes mesmo, rapaz, não falta da igreja. Não falta nos cultos, não. Eles estão ali. Eles não são muito fortes, mas eles estão se fortalecendo. Estão lutando. Né? Então é assim, amados, que a gente vai vencendo. João capítulo 17, versículo 21. João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um. Então, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então, essa é a vontade do Senhor, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus? Através da nossa comunhão, de nós estarmos congregando. As pessoas vão olhar para nós e vão ver a glória de Deus, vão ver o milagre de Deus na nossa vida, o sobrenatural, quando nós estamos congregando. Fala, poxa, como que eles conseguem? Você sabe que as pessoas passam aqui na igreja, falam assim, poxa, como que eles conseguem? Tem tão poucas pessoas ali, mas eles conseguiram construir esse templo. Por quê? Porque nós estamos em comunhão. Tudo aconteceu através do quê? Todo mundo juntou um pouquinho, e na comunhão, no amor, e nós estamos conseguindo. Não é verdade? É. E Deus vai operando. E nós precisamos continuar na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então, a unidade da igreja serve como testemunho poderoso ao mundo. É um testemunho poderoso. A unidade da igreja é um testemunho poderoso para o mundo. Quando a gente está... Vou dizer uma coisa para você. Nós vamos voltar a fazer a caminhada, né? Mesmo que nós somos um número pequeno, mas nós vamos fazer a caminhada. Eu lembro que quando nós estávamos fazendo a caminhada, aqui, orando nas esquinas, fazendo batalha espiritual, muitas coisas mudaram. Não é verdade? Muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. E Deus usa a gente, quando a gente está em comunhão e a gente está com um propósito, Deus usa a gente e faz coisas grandes que a gente fica até surpreso, porque nossa capacidade é pequena, mas Deus vem e traz o quê? A unção, o poder dele através dessa comunhão. Olha, domingo ainda falamos sobre Gideão, não foi? Gideão, como foi que Gideão venceu o exército inimigo? Ele tinha 300, era só 300, mas estavam o quê? No mesmo propósito, estavam vivendo em comunhão. O que um fazia, o outro também fazia. Quando falou, vamos tocar a trombeta, todo mundo tocava a trombeta. Vamos quebrar as cabaças, os cântaros, quebrar os cântaros, todo mundo quebrando junto. Aí o inimigo ficou todo desorientado. Por quê? Porque o povo estava em comunhão, congregando. Estavam congregando. Aí o inimigo é derrotado, né? Louvado seja Deus.
Então, amados, a unidade da igreja serve como testemunho poderoso ao mundo. Congregando, mostramos a verdadeira natureza do corpo de Cristo. Quando nós estamos congregando, a gente mostra a verdadeira natureza do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Então, vamos nos encorajar, vamos rejeitar o desânimo e vamos fazer a vontade do Senhor, que é essa, a vontade do Senhor. Só recapitulando aqui, primeiro, obediência à palavra de Deus, crescimento espiritual, tudo isso eu recebo quando eu estou congregando, né? Eu obedeço a palavra de Deus, é muito importante a obediência, porque pela obediência que eu recebo a bênção de Deus. O crescimento, eu recebo o crescimento. A comunhão e um relacionamento saudável com os meus irmãos através da congregação, de estar congregando. Suporte, eu recebo e eu dou suporte e encorajamento. E também é um testemunho coletivo e uma forma de evangelismo. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que cada um de nós, amados, assumamos esse compromisso. A gente já tem esse compromisso, por isso você está aqui. Mas que se renove cada dia esse compromisso de estar participando das atividades da igreja, de estar participando, encorajando também os outros irmãos que não têm vindo, encoraja, chama, desperta, coloca lá no seu perfil as programações, a programação do culto, coloca lá no seu perfil. Isso aí é uma forma de evangelizar também. Antigamente, usava aqueles panfletos, mas agora o panfleto pode ser aquele, como fala? Aquele post, né? Quando você posta ali, você está entregando, é como se estivesse entregando, chama cartaz mesmo, né? Você está entregando um cartaz. Lembrando a pessoa, ela vai olhar lá, pelo menos ela não vai ter desculpa para dizer, eu não sabia. Mas eu mandei, eu te convidei. Não é verdade? Então, louvado seja Deus. Então, vamos orar. Vamos pedir que Deus nos ajude cada dia a entender a importância de congregar e ser uma comunidade unida e amorosa. Amém? Glória a Jesus.